Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para você se cadastrar é muito fácil, eu deixo o link na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado. Quando vocês acessarem o link, baixem o XBET, na hora de realizar o seu depósito, realize com o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus em dobro. Vai botar 50, retorna 100, botar 100, retorna 200, até R$ 1.500, beleza? A partir dali, você faz o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar nos jogos de hoje, né, futebol internacional, tem Bayern de Munique contra Lazio, Real Sociedade PSG, você aproveita tudo aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, vamos lá. Mercado da bola, né? Agitado aí do Flamengo. Ontem à noite, né? Recebemos aí a notícia de que o Flamengo estava ali disposto a contratar Maicon, jogador ali, o volante, né? Meio campo do Corinthians. E vamos lá. Primeiro, condição sobre as propostas e tal. O Flamengo já enviou a proposta, tá? Não é estudo, não é nada disso. Tivemos já a confirmação ontem mesmo à noite. O Flamengo já enviou uma proposta ao Shakhtar Donetsk. O Shakhtar, né, que é o dono do passe do Maicon, ele está sendo emprestado ali ao Corinthians, né, tá ali atuando pelo Corinthians, mas o passe dele pertence ao Shakhtar Donetsk, sendo que nessa mesma semana, já ali próximo do jogo contra o Madureira, o Flamengo já havia feito um contato com o atleta e já havia ali, né, jogaria no Flamengo? Pô, jogaria. Contrato, quer de quanto tempo? Tal, salário. Então o Flamengo já acertou algumas condições com o atleta. E é um caminho que o Flamengo faz, né? Ele acerta com o atleta, aí depois desse acerto ele vai ao clube que pertence ao seu contrato. No caso, ao Shakhtar. A condição é que o Shakhtar Donetsk aceita o contrato do Flamengo, aceita a proposta do Flamengo. O que ele tem que fazer? Ele precisa comunicar ao Corinthians. E aí o Corinthians, ele tem um prazo para querer, né, exercer, porque o Corinthians tem o direito de compra, querer exercer esse contrato ou não. Só que o Corinthians tem um prazo de 48 horas. Então, a partir do momento que o Flamengo pega essa proposta, que oficializa essa proposta ao Shakhtar, e o Shakhtar aceita, o Shakhtar tem que entrar em contato com o Corinthians. Quando o Shakhtar entra em contato com o Corinthians sobre essa proposta do Flamengo, o Corinthians tem 48 horas para dar um parecer se vai querer exercer a sua aquisição. O Corinthians tem esse privilégio, né, uma vez que está sendo empréstimo com essa opção para o Corinthians, ou não. Então agora, né, resta saber se nesse prazo, nesse intervalo de 48 horas, o Corinthians vai apresentar essa proposta de compra, né, e vai exercer, né, para o Shakhtar do Maicon. Vamos falar sobre o Maicon? Deixa eu só pedir para vocês deixarem um like, deixar a curtida de vocês, importante aqui para o nosso canal. O amigo que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, a gente está muito perto de chegar a uma marca de 130 mil inscritos. É muito importante a gente chegar a essa marca de 130 mil inscritos, porque a gente precisa chegar nela para chegar a 150. É sempre aquilo, né? Vai atingindo outros. Então é muito importante, cara, falta pouquinho. Então se inscreve aí no canal para acompanharmos diariamente as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Vamos lá, vamos falar sobre o Maicon e eu vou ser muito franco, muito sincero com vocês. Inclusive eu acho que é por isso que muitos gostam aqui do nosso canal, inclusive por isso que alguns não gostam do nosso canal. A questão, vou ser bem franco com vocês. Primeiro que passa por tem uma certa incoerência, tá? Tem uma incoerência. A condição do Tite é que, segundo, né, as informações, é que o Tite que até indicou que é o Maicon, é um desejo do Tite, ter o Maicon. Para começar, o Tite há poucas semanas, em algumas outras coletivas, ele falou a importância de você contratar um jogador e esse jogador não ser um qualquer jogador, porque se for um jogador a ser trabalhado, um jogador você tem a base. Ele não havia falado isso? Vamos relembrar aqui. O Tite falou: contratem jogadores muito bons. Se é para contratar um jogador que está em processo de evolução, não faça. Dê oportunidade à base. O próprio Tite falou isso. Pois então, não que o Maicon seja um jogador ruim, ele não é muito bom, o momento dele é péssimo, mas você vai precisar recuperar ele. Então assim, usou duas medidas diferentes. O momento hoje do Maicon, seja ele permanecer no Corinthians, ou seja ele sendo contratado para o Flamengo, ou ele retornando desse empréstimo para o Shakhtar, não importa. O clube que pega ali o Maicon, que assume o Maicon, você tem que recuperar esse atleta. Que vamos falar que o português, claro, não tá jogando nada. O Maicon não tá jogando nada. Então, nesse quesito, você tem que contratar jogadores muito bons, porque senão, perfeito, maravilha. Senão usa a base, perfeito. O Maicon não é esse jogador que estão achando que é hoje, tá? A grande questão do Maicon
é que hoje ele não tá jogando essa bola toda e ele já vem de um histórico recente ruim. Que histórico recente ruim foi esse? Desde 2022 com o Vitor Pereira. O Maicon tá tendo dificuldade de ser aquele Maicon lá de trás. Ele ainda é jovem, né? Ele tem 26 anos, mas aquele que apareceu e apareceu muito bem, por isso despertou o interesse do futebol internacional, né? Do futebol europeu. Dinâmico, aquele volante chegada, bate e volta, aquele cara com um jogo com uma agressividade, mas um jogo positivo, né? Verticalidade. Ficou. Em 2022, o Maicon foi terrível. Ele entra pro time ali, tem uma estrutura dentro de um 4-1-4-1, mas longe de ter sido, longe. E o jogo mais recente do Maicon tá muito abaixo. E a gente que acompanha o Maicon, pô, jogo a jogo, né, cara? A gente tem acesso ao jogo do Corinthians, a gente vê. Então tá muito vivo na nossa memória. Tem uma questão que inclusive passa muito, que o torcida do Corinthians tem falado muito, que é o erro com a bola no pé, o erro de passe. O Maicon, para começar, ele pode jogar como 5, mas ele não é 5. Ele pode jogar como 5, mas ele não é 5. O Maicon é 8. E no Corinthians, ele é o 8 pelo lado esquerdo. Trazendo um paralelo ao Flamengo, ele está muito mais próximo do que é o Gerson do que é o Pulgar, por exemplo. Né? O Pulgar com uma posição de origem, por mais que o Pulgar tenha essa condição, né, de mais liberdade, né, ofensiva, o Gerson não é 5. Não é isso? Então ele está muito mais próximo do Gerson do que do... Vamos primeiro trazer algumas condições aqui do mapa, aproveitando que eu já peguei aqui a prancheta e mostrar para vocês. Esse aqui é o mapa atual do Maicon. Eu acho que retrata bem o que eu acabei de falar, né? Olha lá, praticamente, né, um volante ali, um meio-campista que trabalha mais pelo lado esquerdo. Ele não fica ali como um 5 fixo, tendo aquela distribuição, né? Digamos assim, né, igualitária entre o lado direito e o lado esquerdo. Para quem acompanhou, por exemplo, ontem o nosso vídeo falando sobre o William Carvalho, né, todas essas condições e dimensões que acabam envolvendo o atleta, quem viu o nosso vídeo de ontem, viu que a diferença do mapa de calor do William Carvalho para o Maicon, ela é grande. Mas por quê? Porque o William Carvalho ele é muito mais um 5. Então ele tem muito mais um preenchimento naquela zona ali, e os setores ficam muito mais parecidos do que o do Maicon, que é evidente que tem uma tendência muito maior ao lado esquerdo. Então esse aqui é o mapa de calor do Maicon pelo setor esquerdo. E aqui eu pego de uma partida, inclusive, um jogo recente contra a Portuguesa, que o próprio Maicon acabou participando ali de um gol. Ele jogou bem essa partida, mas olha lá, pelo lado esquerdo, né? E também teve assistência pelo lado esquerdo. O que tá pegando no Maicon, se vocês pesquisarem, acompanharem o setorista, a torcida do Corinthians e você ver os jogos, principalmente ver os jogos, eu acho que é o fundamental, passe. E aí eu trago alguns números aqui para você. Por exemplo, ele teve 79% de passes em 32, deu 32 toques, perdão. E aí ele teve um total de 79% de aproveitamento, deu 24 passes, jogou 64 minutos. Ok. Aqui já pega um pouquinho mais. Ele deu 39 toques, 28, ele errou 8, ele acertou 20, 71%, né, em 80 minutos. Já há uma queda considerável. Então, na minha opinião, o Tite, quando fala assim, quando você tem que contratar, recuperar. Então você tem que saber quem você está recuperando, sendo bem honesto para vocês. Você ir no Shakhtar e pagar uma nota no Maicon não vale. É chato a gente precificar atleta, eu evito fazer isso, mas eu vou ser sincero com vocês, não vale. Para você contratar o Maicon, para questão, não, porque ele vai ser reserva, vai ajudar ali na Copa América, a gente até pode contar e fazer uma prospecção do que vai ser na Copa América, quais jogadores, porque realmente você vai ter vários desfalques, mas para pagar barato. Mas tem um problema, o Flamengo, ele é o gringo da praia. O Flamengo, gringo da praia, o Flamengo não contrata ninguém barato. Então, assim, até para ser um reserva para você, o mercado, ele é o gringo da praia, amigo. Você paga tudo mais caro. O Flamengo se posiciona assim. Então, de qualquer forma, é um pouquinho mais complicado. Vamos para a prancheta. Vamos lá. O Tite tem trabalhado muito, né, no 4-3-3, tem a variação ali do 4-1-4-1, o 4-4-2 porque o Arrascaeta tá por dentro. Mas vamos entender aqui onde o Maicon entra, o que o Flamengo tem. Como o primeiro homem, galera, do meio de campo, o Flamengo tem ali o Pulgar, que é o titular da posição. O Igor Jesus, que teve 2 jogos atuando nessa posição, atuou bem. Tite tem até aproveitado ali ele, né, com alguns minutos, né, no final ali do segundo tempo e tal, mas já fazendo uma duplinha, ele com mais alguém, né, tipo num 4-2-3-1. Mas você tem no Flamengo o Pulgar, que vai ser uma peça importante, porque vai ser chamado para a seleção chilena, então vai ser complicado. Tem o Igor Jesus,
e tem o Alan. Sendo que o Alan tá naquela, né? Alan é definição. Mesma coisa. Por exemplo, tu vai contratar o Alan, um outro time contrata o Alan, como o Flamengo permanece com o Alan, um exemplo, recuperar. Tá nesse período, né? A diferença é que o Maicon não tá jogando e o Alan não tá jogando por até condições médicas. Thiago Maia, o Flamengo não conta com o Thiago Maia. O Flamengo não conta com o Thiago Maia. O Thiago Maia vai permanecer no Flamengo por uma ocasião de que excepcional, que não aconteceu o que o Flamengo não queria e que o próprio Thiago Maia não queria. Porque ambos ali já fim de ciclo. Perfeito. Chegando como um 8, que é o do Maicon, o Flamengo tem ali Gerson, que vem agora de uma condição médica delicada. Delicada. Vai ficar um período ali fora, depois tem que retornar, etc. Possivelmente não será convocado para a seleção brasileira, né? Por essa condição agora, ele foi muito prejudicado, por essa, talvez ele até ganharia espaço, mas enfim, não vai ser, então tem ali o Gerson. De La Cruz, que tem uma característica completamente diferente, ele tá trabalhando ali, mas já é um cara muito mais assim, de distribuição ofensiva, muito mais vertical, não é um volante, como a gente tem na nossa cabeça, mas é um cara que assim, porra, né? Bem dinâmico e tal, tá se adaptando muito bem. Vitor Hugo não é mais. Vitor Hugo, o Tite já falou que é 10, 7 ou 11. Ou seja, lá nos corredores, né? Ou jogando por dentro como um segundo atacante. Então, na minha opinião, o Maicon chegaria para preencher esse espaço aqui, para jogar nessa função aqui, repetindo, por mais que ele possa jogar como 5, mas ele é um 8 de ofício, e o Flamengo precisa ter a consciência que está contratando um jogador num mau momento, que vem de um histórico ruim, está muito abaixo e que precisa ser, então, recuperado. O que não bate, então, com algumas falas que já foram anteriores sobre a condição de contratar jogadores prontos, jogadores que estão muito bem, etc, etc. Beleza? Então deixa aí seu like, deixa sua curtida. Cabe agora ao Corinthians. Dependendo da resposta do Corinthians ao Shakhtar, o Flamengo, então, contratará o Maicon e a gente vai trazendo muitos vídeos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixa a sua inscrição aí que é muito importante, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tamo junto, se cuidem e valeu!